Fala galerinha do sétimo ano, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos realizar alguns exercícios na página 39 e 40. Na quarta-feira nós vamos começar a ampliação e redução e nós vamos ter terminado essa nossa unidade, beleza? E nós vamos começar operações com números inteiros, tranquilo? Vamos lá na página 39, o exercício 2, onde diz o seguinte: construa no plano cartesiano o polígono ABCDE, cujos vértices são A, menos 1 e 3. Então, menos 1 do x e 3 do y, menos 1 e 3. Esse aqui é o nosso A. Depois, menos 3 e 3. Menos 3 e 3. Aqui está o nosso B. C, menos 3 e 1. Menos 3 e 1. C. Depois, menos 1 e 1. Menos 1 e 1 está aqui. O D. Vamos colocando as letras. E depois, menos 2 e 2. Menos 2 e 2. O professor está fazendo esse listradinho porque eu não tenho régua aqui, também o meu não tem malha quadriculada. Agora nós vamos ligar. Olha o nosso polígono, verifique se o de vocês fez a mesma coisa. Letra A. Faça uma reflexão desse polígono em relação ao eixo Y e depois em relação ao eixo X. Então, primeiro vamos fazer uma reflexão em relação ao eixo Y, ou seja, o nosso Y. Os canetão do professor está um pouquinho ruim. O professor vai pegar outra aqui, só um minutinho. Então, preciso fazer uma reflexão em relação ao eixo Y. Então, o eixo Y é o nosso espelho. Então, tudo que está à mesma distância do eixo Y tem que estar aqui. Esse ponto, pessoal, presta atenção. Quando o meu Y é o meu espelho, quem muda é o meu X. O meu Y não muda. Então, aqui, esse ponto D não se encontra a uma unidade de distância do meu eixo Y, então a reflexão dele também tem que se encontrar a uma distância. Então, vou pôr o D'. O D' é 1 e 1. Agora, o meu ponto A lá em cima não é menos 1 e 3, então aqui vai ser 1 e 3. Então, vou pôr a linha. Está vendo que eles se encontram à mesma distância. Agora, o C não é menos 3 e 1, o Y não muda, mas ele não está 3 unidades do meu espelho, então o reflexo dele tem que estar 3 unidades para lá do meu espelho. Então aqui é 3 e 1, o C'. Agora o B não é menos 3 e 3, então aqui tem que ser 3 e 3. Agora o nosso E, o professor não colocou aqui, né? O nosso E não é menos 2 e 2, então para cá vai ter que ser qual ponto? 2 e 2, muito bem que respondeu. Por que E', professor? Porque é o simétrico. Toma cuidado. A minha boquinha dele não pode estar para lá. A minha boquinha tem que estar para cá. Porque é como se fosse um espelho. Por meio da reflexão. Então, lembra da reflexão? Se eu levanto essa minha mão aqui no espelho, o meu reflexo estará levantando essa aqui. Tudo em uma mesma distância do nosso eixo que ele pediu, que é o Y. Se esse ponto está 3 unidades do eixo Y, o simétrico lá dele tem que também estar 3 unidades do eixo Y. Agora, o que ele pediu? Agora ele pediu um em relação ao eixo X, né? Desse original aqui. Beleza? Ele deu algum nome, pessoal? Não. Então, desse original, nós vamos desenhar ele para baixo. Tem que estar de ponta cabeça. Se aqui vou começar pelo C. Se aqui é menos 3 e 1, para baixo tem que ser menos 3 e menos 1. Por aqui, C, duas linhas. O D, se é menos 1 e 1, aqui tem que ser menos 1 e menos 1. Né? Agora, quando o eixo X é meu espelho, quem muda é Y. Agora, esse E aqui não é menos 2 e 2, então aqui tem que ser menos 2 e menos 2.
Agora o B lá não é menos 3 e 3, então aqui tem que ser menos 3 e menos 3. Agora o A não é menos 1 e 3, aqui tem que ser menos 1 e menos 3. Agora aqui, ó. Mais ou menos, né? Eu vou postar o desenho bem certinho para vocês, que eu tenho na minha apostila, para vocês corrigirem, tá, pessoal? Mas, ó, aqui é o espelho agora, então ele só fez isso. O Y é o espelho, então ele tem que ficar com a boca junto. Aqui, base com base. Beleza? Tranquilo? Letra B. Desenhe um polígono no quarto quadrante, obtido pela reflexão de ABCD em relação ao eixo Y ou em relação ao eixo X. Então ele pede para nós desenharmos um igual aqui nesse quadrante. Vamos pegar e desenhar em relação ao de cima. Se aqui é 1 e 1, aqui tem que ser 1 e menos 1. Se aqui é 3 e 1, aqui tem que ser 3 e menos 1. Tá vendo a mesma distância? 1 e 1, 1 e menos 1. 3 e 1, 3 e menos 1. Se aqui é 2 e 2, aqui tem que ser 2 e menos 2. Se aqui é o B lá, 3 e 3, aqui tem que ser 3 e menos 3. Se aqui o A é 1 e 3, aqui tem que ser 1 e menos 3. Beleza, pessoal? Olha lá. Por meio desse, reflexão do X e também refletido ali. Ficou meio torto no professor, mas eu vou postar bem certinho a fotinha para vocês. Agora, a letra C, o professor vai responder aqui do lado. Os lados dos polígonos refletidos são congruentes aos lados dos correspondentes polígonos ABCD. O que ele quer dizer? Todos esses polígonos que eu desenhei são exatamente iguais a esse polígono que ele me deu as coordenadas lá primeiro, ou seja, esse polígono 1, esse polígono 2, esse polígono 3, que eu desenhei através desse cara aqui, são todos iguais a ele? Sim, porque não é um tipo de transformação geométrica, nós não fizemos aqui a simetria de reflexão. A simetria de reflexão não muda a forma e não muda o tamanho, é exatamente a mesma coisa. Então eles são iguais? Sim, são exatamente iguais. Beleza? Vamos fazer agora o exercício 3. Ah, pessoal, o 1 nós não vamos fazer agora, nós vamos fazer a hora que a gente voltar, porque vocês precisam se reunir com um colega, que a gente precisa de no mínimo 2 materiais de apoio dali para conseguir jogar a Batalha Naval. Mas eu vou passar uma Batalha Naval online para vocês na descrição desse vídeo, para que vocês joguem sozinhos aí, no caso, um pouquinho, para que a gente não deixe de jogar essa Batalha Naval. Mas esse do material de apoio nós vamos realizar quando voltarmos para escola, porque não dá para fazer sozinho, beleza? E não é todo mundo que tem copiadora na casa para tentar fazer com o pai, com a mãe ou com o irmão. Tranquilo? Então, dá um pause, o professor vai colocar no final do vídeo, eu vou colocar a imagem bem certinha aí para vocês, tá? De tudo que eu desenhar no plano cartesiano aqui, porque no quadro fica um pouco difícil mesmo, pessoal. Ainda mais que esse quadro do professor ele não é quadriculado, ele é liso. Então fica um pouquinho difícil. Ah, o professor desenhou maior, mas não tem problema nenhum. Desenhe no plano cartesiano o triângulo ABC com os vértices nos pontos 3 e 1, 1 e 3 e 2 e 5. Então vamos lá desenhar o nosso vértice A. 3 e 1, 3 do X e 1 do Y. O A. B. 1 e 3, 1 do X e 3 do Y. C, 5 e 2, 5 do X e 2 do Y. Para nós obtermos um triângulo, nós vamos ter que ligar isso aqui. Beleza? Letra A. Represente o triângulo simétrico
ao triângulo ABC em relação ao eixo das ordenadas. Lembram? Ordenadas y, abscissa x. Então, o y é o meu eixo de simetria. É por onde eu vou realizar a minha reflexão. Então, o y é o meu espelho. Se o y é o espelho, quem que muda? X, porque ele vai ficar para cá, certo? Então, se esse ponto A é 3 e 1, eu tenho que ter um ponto à mesma distância do y para cá. O ponto A não é 3 e 1, a mesma distância para cá terá que ser quem? O menos 3 e 1. Então, aqui nós vamos ter a linha. Então, quando o meu y é espelho, x que muda. O y nunca muda. Então, o y vai ser 1 do ponto A' aqui. Só que aqui não se encontra 3 unidades de distância. Então, aqui também tem que ter 3 unidades de distância. Agora, o meu b não é 1 e 3. Desse lado aqui vai ter que ser menos 1 e 3. Belinha. Agora, o C não é 5 e 2, o Y não muda, então dá 5 unidades, aqui vai ter que ser menos 5 e 2. Ah, esse desenho ficou mais bonitinho, professor, né? Letra B. Responder aqui no cantinho. Elabore afirmações comparando as coordenadas dos vértices de cada um dos triângulos. Bom, o valor da ordenada de cada um dos triângulos, ou seja, o y de cada um dos triângulos mudou? Não. Quem mudou? O valor do x. O que era 1 virou menos 1, o que era 3 virou menos 3, e o que era 5 virou menos 5. Quando o meu y é o meu eixo de reflexão, ele não muda. Quem muda é o x. E nós vamos utilizar valores opostos das abscissas. O 1 e menos 1 são opostos, o 3 e menos 3 são opostos, o 5 e menos 5 são opostos. Então, as minhas ordenadas não mudam. Quem muda são as minhas abscissas. Beleza? Se o x fosse o eixo de simetria, ele não mudaria. Quem mudaria seria as minhas ordenadas. Nesse caso, como é o y, as ordenadas não mudam. Porém, utilizamos os valores opostos das abscissas. Pessoal, é um B mudo e o S já está abscissas. Ok? Beleza? Então, copia aí, pausa o vídeo. Vamos para o exercício 4. Esse aqui é o exercício 3. Os pontos A, que é esse carinha aqui, que é menos 2 e 2, e o ponto C, que é 2 e menos 2, são vértices não consecutivos de um quadrado. Identifique no plano cartesiano, ao lado, os vértices que estão faltando. Quando fala que são os vértices não consecutivos de um quadrado, pessoal, então nós temos quadrado, o A está aqui e o C está aqui, não está um do ladinho do outro. Ele está perguntando quais são os valores dos outros vértices aqui nesse plano cartesiano. Para um pouquinho e pensa, professor. O quadrado tem todos os lados iguais, certo? Então, o que está desse lado tem que ser igual ao que está desse lado. E o que está desse lado tem que ser igual ao que está desse lado. Quem consegue falar, professor, nessa parte aqui, no meu primeiro quadrante, que no caso seria o meu ponto B, qual é a coordenada dele? Qual é o valor de x e o valor de y? Respondeu correto quem colocou 2 e 2. Porque não tem que ser simétrico, pessoal? Não tem que estar à mesma distância? Ó, o y está aqui.
Menos 2 para chegar no y são 2 unidades, então tem que estar 2 unidades para cá. Como é um quadrado, o de cima tem que ser igual ao de baixo. Então, eu não posso pôr o b mais para baixo do que o ponto A. Tem que estar na mesma direção. Agora aqui o C. O C não é 2 e menos 2? Qual ponto? No caso, o ponto D. Tem que estar onde aqui no meu terceiro quadrante para eu formar um quadrado? Isso aqui é 2 e menos 2. Aqui tem que estar onde? No menos 2 e no menos 2. O C não se encontra 2 unidades para chegar no y e está no menos 2 na altura? O D também tem que faltar 2 unidades para chegar no y, tem que ter na mesma altura do C, que é o menos 2. Aqui nós formamos o nosso quadrado. O do professor vai ser quase um retângulo, mas porque eu estou sem régua. Beleza? Então vocês podem colocar ali na resposta de vocês, observando que precisam ser as mesmas distâncias e tudo mais, enfim, como você entendeu que tem que realizar esse exercício, beleza? Pessoal, na quarta-feira vai sair um vídeo sobre ampliação e redução. E daí, os exercícios de ampliação e redução, como são desenhos mais complicados que esse, o professor vai explicar e já vai colocar o gabaritinho para vocês aí no vídeo, tá? Vou editar o videozinho, já vai ter o gabaritinho para vocês aí bem tranquilinho. Também acho que já vou falar sobre Organize as Ideias na quarta. Daí nós vamos começar as operações com números inteiros. Tudo bem? A nossa próxima unidade daí na sexta-feira. Tranquilo? Feito? Abraço!